todos. Estamos começando mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. E hoje teremos palestra com Renato. O tema é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire. Agora eu vou passar a palavra para o Renato para ele dar início à nossa palestra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui hoje participando de mais uma live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. O tema a ser abordado hoje é Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, que é uma parábola dita por Jesus que encontramos tanto no Evangelho de São Mateus como de São Lucas. É um assunto bem interessante que nos mostra que cada informação tem a hora certa de chegar a nós, né? Tem a época própria e também nos mostra a necessidade da divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus e das informações que a gente consegue já captar e entender e passar para frente, né? Não ficar guardando essa luz interior e não divulgar, né? Então vamos lembrar aí, quem quiser preparar uma garrafa de água para ser frutificada no final, onde nós faremos um direcionamento para um passe, né, à distância.
e da fluidificação da água também no momento final da palestra. Nós fazemos oração, então quem quiser deixar aí uma garrafinha de água vai ser fluidificada no final da palestra, tá? E vocês podem tomar 50 ml cedo, 50 à tarde. E mesmo nos outros dias, se não der para fluidificar hoje, amanhã tem palestra, sábado, né? Todos os dias, se quiserem, pode deixar sua água, que a espiritualidade vai ser que fluidifica ela. Então, vamos fazer então uma oração, né, para iniciar a palestra. Vamos pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos envolvam, nos ajudando a transmitir esses ensinamentos de uma maneira simples e clara, e que todos os ouvintes possam assimilar o seu conteúdo. E que Jesus abençoe a todos que estão assistindo a esta palestra, abençoe seus familiares, seus lares. Que assim seja. Então vamos iniciar com a palestra, né, explicando essa parábola: não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Primeiramente a gente tem que explicar, né, o que é candeia e o que é alqueire, né? Que você fala essas duas palavras, muito difícil da gente não estar acostumado com esse palavreado na nomenclatura nossa, na tonalidade, né? Então candeia significa uma vela de cera, pode também ser uma lamparina. A lamparina, para quem pessoal muito novo não vai saber o que é, mas o pessoal mais antigo conhece a lamparina, né? A lamparina é um vasilhame, normalmente aí de 1 palmo de altura ou menos, né? Pode ser de vidro, pode ser de metal, né? Um latão, que dentro do seu interior é colocado azeite ou então a querosene. Normalmente o pessoal usava querosene, né? E um pavio que é colocado dentro da lamparinas, e na sua ponta sai um pedaço desse estopim, né? E que a gente coloca o fogo ali na ponta. Então ela vai queimando, essa querosene vai umedecendo esse pavio, vai sendo queimado e produz essa luz, né? Antigamente, nos locais onde não tinha energia, nas fazendas principalmente, era muito usada essa lamparina, né? Quando eu era criança, eu morava na roça, lembro muito bem dessas lamparinas, né? E quem não conhece a lamparina pode imaginar uma vela, né? E o alqueire, o que seria o alqueire? Na época, o alqueire era uma cesta que era usada para medir cereais até líquidos. E cada região tinha um padrão. Então, em determinado lugar, a cesta continha 9 litros, na outra 35 litros, né? Então, era quando você ia no mercadinho, queria comprar um trigo, eu pedia lá, eu quero um alqueire de trigo. Então, era uma cesta que cabia 9 litros, ou outra medida de acordo com a região. Então, mas no fritar dos ovos, o que interessa? Candeia, vamos pensar, uma lamparina ou uma vela, e alqueire, uma cesta, né? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, tem uma citação que diz assim, que Jesus que diz, né? Não se acende uma candeia para colocar sobre um alqueire, mas se a coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, o que quer dizer aqui? Não coloque a lamparina, você não deve colocar a lamparina debaixo da cesta, né? Porque se você colocar a lamparina ou uma vela debaixo de uma cesta, ela não vai iluminar, só vai iluminar ali debaixo da cesta, né? E não vai iluminar o ambiente. Então, ela não vai clarear o ambiente da casa. Tem uma outra citação também no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, que diz assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então aqui é uma outra citação de Jesus que é a mesma coisa, né?
Ele fala que não deve ser acendido uma vela ou uma lamparina e cobrir essa lamparina com um vaso, então colocar ela debaixo da cama. Um momentinho que eu desligar aqui, desculpa. E não se deve colocar essa candeia, essa lamparina debaixo de uma cama, que ela não vai iluminar o ambiente, né? Então, e diz também que não há nada que deva ficar oculto, que tudo tem que ser descoberto. E tem uma outra citação também, que é muito interessante, que é de São Mateus, no capítulo 13, versículo de 10 a 15, que diz assim: seus discípulos, né, se aproximando de Jesus, disseram: por que lhe falais por parábolas? E Jesus lhe respondeu: para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem e nem compreendem. Então, aqui Jesus deixou bem claro que para os discípulos dele, ele ele passou muita informação, os mistérios do reino dos céus, foi dado a essa oportunidade dos discípulos conhecerem, mas para o povo em geral não foi possível, né? Mas aí por que Jesus dizia que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, se ele mesmo ocultava, né, o sentido de muitas de suas palavras, né, sobre o véu da alegoria? Mas Jesus explicou isso a esses apóstolos, né, e que falou assim: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas, né? Eles veem, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Então Jesus falou que as pessoas que estavam na época escutando ele, ouvindo as parábolas, a maioria não tinha condições de entender o que às vezes Jesus estava querendo dizer com aquelas parábolas, né? Mas mesmo hoje, né, você não só naquela época, mas hoje, muitos ainda não conseguem compreender o significado de cada parábola de Jesus. Mas não só porque às vezes não compreendem, às vezes não querem compreender essas parábolas, porque eles teriam que, se eles aceitassem essas mensagens, eles teriam que fazer mudanças íntimas muito grandes. Então eles preferem viver a vida atual sem uma preocupação com o futuro, o que vai ser quando desencarnar, nas próximas vidas. Não querem pensar, querem viver aquela vida mundana atual, aproveitando, sem se preocupar com a parte espiritual. Então essas pessoas não compreendem e não querem compreender, né? Não querem compreender. Mas as parábolas ficaram registradas, né? Mesmo que elas não puderam ser bem absorvidas naquela época, hoje elas estão aí nos evangelhos e todos têm acesso a essas parábolas, e hoje as pessoas com a sua inteligência e sua evolução estão em condições de estudar e procurar compreender o que cada mensagem, cada parábola dessa quer nos dizer, né? E o Jesus tratava o povo como se fosse criança, né, na época, cujas ideias não estavam amadurecidas. Na época, elas não tinham maturidade ainda suficiente, né? Então, nas gerações, tanto de infância, juventude, idade madura, as pessoas têm que ser esclarecidas de acordo com a sua evolução, né? Vamos supor uma criança. Uma criança, você não adianta explicar determinadas coisas para ela que ela não vai entender. Você vai ter que esperar ela chegar na adolescência, ou às vezes até na idade madura, para ela conseguir entender alguma coisa, né? Não adianta você querer explicar coisas mais complexas para uma criança. E é a mesma coisa que serve para esses esclarecimentos, né? Para todo mundo que está na hora certa de incapacidade para entender as mensagens que Jesus nos trouxe, né? Então, cada coisa tem que vir ao seu tempo, né? Se você plantar um grão de determinado cereal, alguma coisa fora de época, ele não vai nascer, né? Tudo tem sua época. Então, todo ensinamento ele deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, né? Se você jogar muita luz, né, vai ofuscar em vez de esclarecer.
Então, a providência divina, ela vai revelando essas verdades gradualmente. À medida que a humanidade vai amadurecendo, aí então essas informações vão chegando para a humanidade, para ela ter esses conhecimentos que ela precisa e vai um dia saber, né? Então, tudo que está oculto vai ser revelado um dia, com certeza. E o que o homem não pode ainda compreender hoje aqui nesse planeta, né? Ele vai ser revelado nos mundos mais avançados, quando a gente estiver mais purificado, né? Hoje, esse planeta nosso é como se ele estivesse num nevoeiro. Ele não permite que a gente enxergue além de determinado momento, determinado ponto, né? Esse nevoeiro nos impede de a gente enxergar além de um determinado ponto. Então, mas o que foi ocultado em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser descoberto. Porque o homem, quando ele atingir determinado estágio de desenvolvimento, ele vai querer compreender as coisas tanto da terra quanto do céu, né? Porque aí ele vai ter inteligência, vai raciocinar a sua fé, e aí então que ele não pode colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé dele vai enfraquecer, né? Então eu queria fazer também para a gente fazer uma reflexão, vamos fazer uma comparação aqui de uma máquina de lavar roupa. Você imagina hoje essas máquinas que estão vendendo hoje no comércio, máquinas de lavar roupa, já são muito sofisticadas, tem vários botões, parte eletrônica, centrifuga, tem usado para roupa mais pesada, roupa mais limpa, tudo tem o seu modo de trabalhar ali na máquina, né? Se você quer fazer só o material centrifugar e não quer enxaguar, tem os botões próprios, tem um jeito certo de fazer cada coisa ali naquele equipamento, né? Então você vai comprar uma máquina dessa, você tem que saber para que ela serve. E aí, depois de saber para que ela serve, eu tenho que saber como é que eu vou operar essa máquina. Para mim operar ela direitinho, ter um bom rendimento, aproveitar essa máquina, eu vou precisar primeiro ler o manual, né? Se eu não ler o manual, eu vou precisar de alguém que tenha essa informação, me passar essa informação para me usar naquela máquina e aproveitar o melhor rendimento possível dela, usufruir daquele benefício, né? Se eu compro um celular, se eu vou comprar um iPhone de última geração, caríssimo, mas se eu não leio o manual, ninguém me informou como que eu trabalho ali, como que eu mexo ali, eu não vou aproveitar os recursos que o celular me dispõe. Então, não vou usar esse celular de acordo, né? Eu vou só usar ele para receber uma ligação, para fazer uma ligação, e não vou aproveitar. Então, o mesmo raciocínio serve para a vida, né? Então, o que nós viemos fazer aqui? Para que eu sirvo? Eu acho que dá para a gente fazer essa correlação, né? Então, são reflexões que a gente tem que pensar, né? Tem que parar para pensar. Há 2000 anos, 2020 atrás, né, Jesus veio no planeta, encarnou aqui para trazer profundos ensinamentos para todos nós. Depois de Jesus, no século XIX, os espíritos de luz, uma quantidade muito grande, chegou também aqui no planeta Terra para trazer as mensagens de Jesus, para lembrar as mensagens que Jesus trouxe para nós. E também para trazer mais informações, que na época Jesus não adiantava, o Gozinho falou ali no início, não adiantava passar para as pessoas, porque as pessoas não iam compreender. E agora, no século XIX, em torno de 1850, quando os espíritos vieram, as pessoas já estavam mais preparadas, já estava na hora de começar a receber mais informações da parte espiritual, né? Não só da Terra, mas do céu, que a gente tinha que aprender. E foi através, então, dos espíritos, e através de Kardec, que fez a codificação dessas mensagens dos espíritos, e que surgiu, né, a doutrina espírita, o primeiro livro do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e todas elas respondidas pelos espíritos de luz, né, que vieram trazer muita informação para todos nós, né? Então, antes as pessoas não estavam preparadas, a partir desse momento já chegou
muitas informações para todos nós, né? Então a grande mensagem de Jesus para a humanidade foi o amor, né? Estamos aqui para aprender a amar. Jesus falou falou parábolas, acho que foi em 48 parábolas, se não me engano. O que é parábola? Parábolas são histórias curtas, com sentido profundo, para cada um de nós tirarmos dali, segundo a evolução de cada um, ensinamentos importantes, né? Mas aí eu pergunto, que proveito o povo tirou dessas palavras de Jesus, cujo sentido eles não entendiam? Porque se Jesus falou muita parábola na época, as pessoas não entendiam, então que proveito o povo tirou, né? Mas só que ele tem que lembrar o seguinte, Jesus ele exprimiu por parábolas somente sobre as partes abstratas da sua doutrina. Da parte moral, da caridade para com o próximo, da humildade, que é a condição da salvação de todos nós, Jesus deixou muito claro e muito explícito sobre isso. Agora, na época era essencial para os homens ignorantes da época, né, mostrando a eles o que era preciso para ganhar os reinos dos céus. Então, grande parte dessas informações, que é essa parte moral, caridade, humildade, era essencial para eles naquela época, né? Para os seus discípulos que eram mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus já os iniciou em muitas verdades, mas ainda permaneceu reticente ainda em muitos pontos. E por isso Jesus disse, né, aqueles que já têm será dado mais ainda. Os discípulos já tinham algum conhecimento, já tinham uma certa maturidade, e para eles eram dados mais ainda. E vai ser o mesmo conosco, né? Quanto mais a gente evoluir, mais informação vai receber e mais a gente vai ter condições de crescer. Então, agora os pontos que não esclarecidos por Jesus na época, eles deram lugar a diversas interpretações. Por isso que foi criado tantas religiões, né, tanta divergência de opiniões e criado aí muitas divergências, né, entre as pessoas em função desses pontos que não foram bem entendidos, que não foram esclarecidos por Jesus na época. Até que a ciência e o espiritismo vieram revelar as novas leis naturais, né? Então o espiritismo hoje, ele traz a luz sobre esses pontos obscuros, né? Os espíritos vêm trazendo essas informações para nós com prudência, muita prudência. Então, diante de tantas orientações, desde Jesus, há 2000 anos atrás, né, nós devemos hoje dar um pouco de atenção para iluminarmos também os que estão à nossa volta. Pois devido aos diferentes níveis evolutivos aqui em nosso planeta, que somos mais ou menos 8 bilhões de pessoas, né, no planeta Terra, todos nós precisamos de esclarecimentos acerca da nossa própria condição. Então, quem toma conhecimento da doutrina espírita e estuda, passa a perceber essa maravilhosa abrangência em todos os aspectos da nossa vida. Questões assim fundamentais sobre o porquê da vida, de onde viemos, para onde iremos, a felicidade e a infelicidade, porque muitos têm defeitos físicos e mentais, por que das doenças, fala sobre a morte, sobre a riqueza, sobre a pobreza, enfim, várias coisas super interessantes que a gente precisa entender, né? Então são inúmeras questões que o Espiritismo tem a chave do esclarecimento, com a visão racional sobre tudo que nos envolve. Jamais seremos os mesmos depois de tomarmos conhecimento dessa doutrina maravilhosa, altamente consoladora. A candeia, que é uma metáfora, né? Ela é a luz, é uma metáfora do conhecimento. E se você tem essa luz dentro de você, não esconda. Faça como Jesus diz, brilhe a vossa luz. Se você não semear os próprios conhecimentos espirituais, você vai estar escondendo egoisticamente a luz que poderia beneficiar muitas pessoas. O nosso dever é compartilhar as informações, falar sobre os ensinamentos de Jesus, o que nos leva a compreender o que viemos fazer aqui. Vamos então divulgar o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Então é a nossa responsabilidade, né? Lembrando que, mais uma vez, o que Jesus nos disse, né? Que mais será pedido a quem mais for dado.
E o papel do espiritismo é importantíssimo para afastar de nós erros gravíssimos que a gente comete quase todos os dias, né? Das atitudes infelizes nossas. Então, esse papel do espiritismo é altamente marcante. Por isso, nós espíritos temos muito a fazer com essa riqueza que temos em nossas mãos. Temos que oferecer luz e esclarecimento. Pensando assim, nós brasileiros, e lembrando ali do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quem não leu ainda, eu sugiro uma leitura, um livro muito bom, que a espiritualidade nos informa que nosso país, no futuro, tendo essa tradição e o conteúdo espiritual que ela já tem e que vai com certeza aumentar, receberá muitos imigrantes. E nós vamos ter a chance de fazer a diferença, levando o consolo, o esclarecimento do Consolador prometido para a humanidade inteira. Então a missão do Brasil está começando a ser revelada agora. Tá? Então vamos estudar, gente, vamos ler o Evangelho, vamos nos esclarecer e com o conhecimento e a assimilação desse conhecimento, colocar em prática, dar o exemplo, porque é mais importante o exemplo do que às vezes a palavra. Porque às vezes você fala, a pessoa entra aquele ali entra no ouvido e sai no outro. Mas quando você dá o exemplo daquilo que você aprendeu, dos ensinamentos de Jesus, você vai fortalecer muito a ideia da outra pessoa. Principalmente as pessoas que estão em contato com você e vai sentir essa diferença em você e vai mudar também. Então vamos dar o exemplo, né? Vamos fazer brilhar a nossa luz. E eu vou encerrar aqui com uma mensagem assim que eu acho muito bonita. Não há escuridão que apague o brilho daqueles que têm luz própria, e com ela ilumina o seu caminho e de todos à sua volta. Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Estaremos amanhã às 7 horas, né, com a aula de psicoeducação para todos os pacientes que estão em tratamento espiritual e mesmo aqueles que não estão em tratamento, que estiverem passando por dificuldades, pode participar, que é um tratamento. Mesmo que a pessoa não tenha feito a triagem conosco, ela estando assistindo essas aulas de psicoeducação, ela vai receber muitos benefícios, que o mais importante é aquela mudança interior, é a autocura. Cada um consegue fazer a cura que precisa, se ver livres das dificuldades, dos problemas, através da mudança, da reforma íntima. Então, vamos encerrar fazendo uma oração e ao mesmo tempo será feita a fluidificação da água pela espiritualidade superior e vamos nos preparar para receber o passe da equipe espiritual que está junto com cada um que está assistindo a palestra nesse momento. Então vamos fechar os olhos, mentalizar o Mestre Jesus nos envolvendo com muita luz. Vamos mentalizar primeiramente uma luz branca descendo sobre nossa cabeça, no coronário, na parte superior da cabeça, descendo pelo corpo e saindo pelos pés, removendo, limpando toda a energia negativa que estiver nos envolvendo nesse momento, fazendo a limpeza fluídica, transmutando as nossas energias. Agora vamos mentalizar, após essa limpeza, uma luz violeta ou lilás, descendo também do alto, entrando na nossa cabeça, na parte superior, que é o coronário, descendo pelo corpo, alimentando todo o nosso sangue, a corrente sanguínea, distribuindo essas energias nas nossas células, nos nossos órgãos, nas nossas glândulas, reativando o funcionamento do nosso corpo físico, trazendo para nós a cura de algum problema que estivermos, seja físico ou emocional, nos ajudando no nosso equilíbrio emocional. Que Jesus abençoe a todos e que agradecer a Jesus pela oportunidade e agradecer pela fluidificação das águas daquelas pessoas que deixaram a garrafinha de água para ser fluidificada, que com certeza receberam
os medicamentos que cada um necessita individualmente. E o passe virtual, que a equipe espiritual também, nesse momento, aplicou em cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma ótima semana, cheia de paz, de harmonia, muita luz nos lares de todo mundo, dos seus familiares. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Não esquecendo de amanhã, tá? 7 horas da noite. Um abraço para todo mundo. Vamos passar aqui para o Vanessa encerrar. Na vida, que Deus te ilumine, como quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus irá te abençoar. Boa noite a todos.